Uma boa noite, a paz do Senhor, glorificado seja o nome de Deus. Mais um dia nós estamos aqui para a honra e para a glória do nome de Jesus, né? Que é Ele, irmãos, é Ele que sustenta. Hoje é dia 24, né? Tava uma chuva aqui muito forte o dia todo. Em alguns momentos nós até chegamos a ficar sem luz. Então, se porventura, né, a live foi interrompida, é somente por esse motivo, tá? A questão de luz, a questão de internet, de alguma coisa parar por conta da chuva, tá bom? E aí, você que está acompanhando o nosso estudo bíblico, né? O mês da sabedoria, né? Nós estamos fazendo o mês de janeiro. Nós acreditamos que, né, no Brasil tem uma cultura muito forte de você tirar janeiro para fazer planos, né, para planejar o seu ano, você tirar janeiro para refletir sobre as coisas que se passaram no ano passado, né? A gente começa a fazer essa perspectiva ali em dezembro, né? E janeiro começa a planejar esse próximo ano. E aí, como nós, né, temos aí a crença em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós sabemos que o temor de Deus, né, o princípio de todas as coisas é amar a Deus acima de todas as coisas e amar os outros como a si mesmo, que foi os mandamentos que Jesus deixou, né? Ele resumiu aí todos os mandamentos nesses dois principais, porque se eu temo Deus acima de todas as coisas, independente de quem está me vendo, independente do ambiente que eu estou, eu tenho a consciência de seguir, né, a Deus, os princípios de Deus, independente do local que eu estou e de quem está me olhando, porque eu sei que Ele está me olhando e eu me importo mais com os pensamentos que Deus tem sobre mim do que qualquer outra coisa. Até porque a nossa fé diz que naquele grande dia encontraremos aí com Cristo, né? E aí, quando nós encontrarmos com Cristo, nós teremos a oportunidade da vida eterna. Quero dar paz, Senhor, aí por Vando, para todos aqueles que estão acompanhando o mês da sabedoria. Glória a Deus pela vida de vocês. Então nós decidimos, né, da Escola Bíblica Casa de Zadok, nós decidimos iniciar o ano de 2026 com o mês da sabedoria. É um projeto, assim, que Deus colocou no nosso coração, irmãos, e só pode ser executado, só pode ser praticado com a graça e com a misericórdia de Deus, porque Provérbios, cada capítulo de Provérbios, ele vem vários assuntos, ele vem vários temas, eles são discutidos aí amplamente, né? Lógico que nós não temos aqui um tempo hábil, né, dentro do devocional para estudar minuciosamente, né, o livro de Provérbios a fundo, porque seriam muitas horas. Nós temos algumas pessoas que estão no trabalho, que chegam no trabalho, nos acompanham, e temos também as mulheres que estão, né, com os filhos iniciando a escola, e a gente sabe que a vida é bem corrida. O objetivo desse projeto é trazer para você uma autonomia de estudo bíblico para que você consiga todos os dias tirar um tempo com Deus, um tempo de ler a Bíblia, para que você desenvolva esse hábito em você, né? A psicologia, ela nos fala que a partir de 21 dias ali, aquele hábito, ele se torna mais fácil pra gente. É quando você faz academia, quando você faz qualquer hobby novo, você tem que permanecer ali pelo menos 21 dias para que você consiga sentir o efeito, né, daquele hábito novo na sua rotina, na sua vida. Então hoje nós já estamos no dia 24, eu creio que assim como vocês têm sido edificados aí na palavra do Senhor através do estudo bíblico de Provérbios. E se você, porventura, perdeu algum dia, nós temos lá no YouTube, né, do capítulo 1 até o 23. Sempre que termina aqui a live eu baixo, né, eu faço uma edição simples, tá, irmãos? Não é algo muito elaborado, até porque o objetivo aqui não somos nós, não é o vídeo, não é os artifícios. O objetivo e o destaque central da Escola Bíblica Casa de Zadok é a palavra do Senhor. Então, o objetivo não é nós, é a palavra. Então, por isso que os vídeos, muitas das vezes, são com poucos efeitos, poucas coisas, para que vocês consigam focar na presença de Deus e na palavra de Deus, e não em quem está ministrando a palavra, tá bom?
Diante disso, como todos os vídeos que nós fazemos, nós deixamos bem claro, a escola bíblica não é uma igreja, é uma escola bíblica e não é uma faculdade aí de teologia, porque o objetivo é o estudo bíblico acessível para todos. Então nós temos cursos livres, esses cursos livres não precisam de requisitos, você não precisa ter nível médio, superior, fundamental, você pode até ser analfabeto, porque nós procuramos, né, ler as passagens bíblicas para você, explicar, deixar bem acessível para aquelas pessoas que porventura têm alguma dificuldade na visão, pessoas que não têm acesso às vezes à Bíblia, não tem a Bíblia física em mãos, você vai conseguir entender o que a Bíblia está falando. É uma coisa que também nós buscamos, né? A Escola Bíblica Casa de Zadok, não somos só eu e a pastora Nayara, somos nós mais uns obreiros que oram pela vida de vocês, nós fazemos campanha de oração, nós colocamos em oração pessoas que estão acamadas, pessoas que estão com dificuldades financeiras, pessoas que precisam mudar a sua vida. Nós oramos porque nós acreditamos, né, no poder da intercessão, nós acreditamos nos dons, no Espírito Santo. Então nós sempre deixamos aqui bem claro que você que é obreiro, que nos acompanha principalmente, incentive a sua igreja, incentive o seu, independente da placa de igreja, né, incentive a busca pelo Espírito Santo, incentive a busca pelos dons, incentive a oração. Irmãos, a oração, ela não é algo que você vai começar a fazer e você vai passar ali horas orando. Quando eu iniciei com a oração, eu achava que a gente fazia uma lista de pedidos, né? Mas a oração, o que importa não é a quantidade de tempo ou a forma com que você fala palavras bonitas. O importante é a sinceridade do que está dentro do seu coração. É como se você estivesse ao lado de Deus, um amigo bem presente, um pai que está ali ao seu lado. E você pode desabafar aquilo que você realmente é, aquilo que você realmente precisa ser mudado e buscar a presença dele. Então comece com 5 dias, comece com 5 dias, né, que você vai fazer oração todos os dias, ali 5 minutos, e aí você vai evoluindo 10 minutos, 20 minutos, e quando você for ver, você consegue ficar horas orando, porque você desenvolve uma intimidade com Deus. Então ensine seu filho a orar, ensine a sua família a orar, independente de estar ou não dentro de uma congregação, tá bom? Eu dei alguns minutos aí para que todo mundo pudesse tá se organizando, né, os primeiros 10 minutos. Se você já acompanha a live conosco, você sabe que nós temos o caderno, né, uma caneta, se você quiser anotar algumas coisas, e a Bíblia da sua preferência. Eu amo essa versão da Bíblia da tradução da linguagem de hoje, porque ela é bem clara, né, ela é bem, para você que é novo convertido, é muito bom, para você jovem também. Hoje a pastora Nayara não vai estar conosco, ela teve hoje uma pregação, né, a um chá de mulheres, e ela foi, e eu fiquei aqui para não, né, quebrar a nosso mês da sabedoria, mas para a honra e glória de Deus deu tudo certo lá, ela já está a caminho de casa, e eu fico muito feliz quando nós temos essas oportunidades de levar a palavra, né, levar palestras, seminários, ministrar estudos. Você pode estar convidando a gente para ministrar estudo na sua congregação, na sua igreja ou na sua casa, tá? Nós também ajudamos e participamos de culto no lar. Se você quer um culto na sua casa, nós não cobramos nenhum valor, irmãos, tá? Para poder estar participando. Se porventura for muito longe, a gente só pede ajuda com a passagem, né? Dependendo do local, é difícil da gente de acesso, mas nós não cobramos nenhum valor, tá? Nem por seminário, nem por palestra, pregação, culto no lar, nós participamos para a honra e glória do nome de Deus, tá? Nós acreditamos que o ensino da Escola Bíblica Casa de Zadok é totalmente gratuito. Paz do Senhor, Silvana, glória a Deus pela sua vida. Então nós acreditamos que a escola bíblica não cobra, tá, nenhum valor, e nunca vai cobrar nenhum valor, nem por seminário, nem por curso, certificado, material. A única coisa que nós pedimos é que você compartilhe com seus familiares, com seus amigos, o material da escola bíblica, e compartilhe da mesma maneira que você recebeu. Totalmente gratuito, tá? Então pegar o nosso material e cobrar algum valor é proibido. Nós pedimos que não cobre nenhum valor, nenhum centavo. Antes de qualquer estudo bíblico, né, nós vamos orar, pedir discernimento e sabedoria do Espírito Santo, tá? É Ele que nos dá sabedoria. Eu costumo deixar bem claro para vocês, isso aqui ele é só um livro, né? A Bíblia, ela é só um livro,
na mão de pessoas que não têm a presença do Espírito Santo. Então a palavra de Deus ela vai me dizer que na época de Jesus, como também de vários profetas, existia fariseus, existia sumo sacerdote, existia pessoas que sabiam as escrituras de palavra por palavra. Eles eram cheios da letra, né? Cheios aqui da palavra. Eles sabiam de cor. Mas qual é o problema? Eles não praticavam, eles não tinham a presença do Espírito Santo. Então este livro ele é só um livro se você não tiver a presença do Espírito Santo. Todas as vezes que você for abrir a Bíblia, não importa o local que você esteja, ore no seu coração. Senhor, Espírito Santo, fala comigo, se faz presente neste lugar, abre o meu entendimento, abre os meus olhos, os meus ouvidos, para que eu consiga entender a sua palavra. Essa oração, ela faz total diferença na minha vida e na sua vida, tá bom? Então, por um instante, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para a glória do Teu nome. Ah, Senhor, é o Senhor que nos sustenta. Ai de nós, se não fosse o Senhor. A Tua palavra diz o que nós poderíamos fazer sem a Tua presença. Nada, Pai, nada podemos fazer. O arrependimento, ele vem através do Espírito Santo. A mudança da nossa mente, o nosso coração ser transformado, vem através do Espírito Santo. O Senhor nos deixou Ele como nosso intercessor, para cuidar de nós, para nos ajudar, a nos mantermos, Pai, diante da Tua presença. Por isso, Pai, eu te peço, Espírito Santo, se faz presente neste lugar. Pai, aonde esta live chegar, todas as pessoas que estiverem, Pai, do outro lado deste telefone, todas as pessoas que forem alcançadas por esse estudo bíblico, Pai, abre os olhos, abre os ouvidos dele, abre o entendimento, Pai, da alma, do coração. Pai, se porventura aquilo, Senhor, que tenta impedir, aquilo que tenta ser escudo, Pai, para que a Tua palavra não chegue no coração dessa pessoa. Pai, todas as correntes, tudo aquilo que prende, tudo aquilo que oprime e tudo aquilo que tenta, meu Deus, meu Pai, impedir que essa pessoa seja alcançada pelo Teu sangue. Pai, eu peço pelo poder do sangue de Jesus, pela autoridade, Pai, da Tua palavra. Repreende, Pai, pelo poder do sangue de Jesus. Que a partir deste momento não haja nenhuma, Pai, intervenção, nenhuma distração, nada que tente, meu Deus, meu Pai, distrair ou impedir essa pessoa de ser alcançada pela Tua palavra. Pai, fala com ela, enquanto nós estivermos ministrando a Tua palavra, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa transformar, Pai, as famílias, os casamentos, os ministérios. Levanta, Pai, diante da Tua presença uma nova geração. Nós precisamos, Pai, de homens e mulheres que oram, homens e mulheres que conhecem a Tua palavra, que têm relacionamento contigo, Senhor. Por isso nos ajuda, Pai. Segura na nossa mão, Pai. Nos direciona para que nós possamos ser essa geração. Eu te louvo, Pai, desde já. Porque eu reconheço que não somos nada, Pai, sem a Tua presença. E crendo, Pai, no que o Senhor já está fazendo, te louvo, em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Crendo já que Deus faz, né, que Deus está presente aí na nossa vida. A pastora Nayara está aí online. Paz do Senhor para Silvana. Paz do Senhor. E aí nós vamos estar aí compartilhando com você o estudo bíblico, tá bom? A pastora Nayara está aí através dos comentários. Hoje nós estamos estudando Provérbios, tá? Você vai abrir na sua Bíblia, Provérbios, capítulo 24, tá? Provérbios, capítulo 24. Ele possui 34 versículos, tá? E aí, você que está anotando, são 4 pontos principais dentro de Provérbios aí 24, tá? O primeiro ponto é a sabedoria. O segundo ponto é a justiça. O terceiro ponto, a perseverança. E o quarto ponto, a prudência. Então, sabedoria, justiça, perseverança e prudência. Nós vamos ter o foco, né, nesse capítulo de Provérbios em conselhos para que você aplique nas decisões do seu dia a dia. Então, são vários assuntos que são abordados, são a continuação, né, dos conselhos aí dos sábios, e ele vai ali terminando os 30, né, conselhos dos sábios, e ele dá mais alguns provérbios de sábios. Então,
dentro disso eu quero que você preste atenção na aplicação disso na sua vida, tá? Por quê? Porque esse Provérbios, ele vai me dizer que a sabedoria é a nossa maior força, a nossa maior arma, é a sabedoria vinda da parte de Deus. Por isso, a justiça, são vitórias, coisas que acontecem na nossa vida, que elas vêm da orientação de sábios, de pessoas sábias na nossa vida. Então ele vai sempre nos orientar a não tomar decisões precipitadas, a pensar no que nós estamos fazendo, né? Uma das maiores sabedorias é você não fazer coisas por impulso, né? A gente ouviu muito em Provérbios a palavra prudência, né? Então você que está anotando, você pode colocar aí prudência na Bíblia. O que é a prudência na Bíblia? É o agir com cautela, é evitar impulsos. Então sempre que nós ouvimos, olha, seja uma pessoa com sabedoria, seja uma pessoa justa, tenha perseverança e sabedoria. Então você vai o quê? Você sempre vai ter prudência nas suas decisões. Não haja nada no seu dia a dia, né? Tome cuidado com aquelas armadilhas que o inimigo faz, que são pessoas que chegam em você e falam, olha, eu preciso de uma decisão agora, entendeu? Você decide agora, porque eu preciso de uma resposta, e isso é caso de vida ou morte, então você já decide agora, e a pessoa te pressiona a responder. Então a prudência, biblicamente, ela vai me dizer que isso, você tomar decisões sem cautela, você tomar decisões sem pensar, ele é pecado diante de Deus. Por quê? Porque se você é uma pessoa que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é uma pessoa que crê em Cristo, você também é uma pessoa que bota Deus em primeiro lugar nas suas decisões. Então nada você vai agir, você vai tomar decisão por si mesmo. Qual que é o diferencial na vida de quem pratica a Bíblia? A diferença entre aquela pessoa que só lê, né? Só ouve a palavra de Deus. É aquela pessoa que na hora de tomar uma decisão, ela fala, eu estou tomando essa decisão, eu acho melhor fazer assim, eu quero desse jeito, porque se for de outra maneira, eu não vou suportar. E aí eu percebi, lendo Provérbios, né, lendo essa questão da prudência, que todas as vezes que nós colocamos o nosso eu, corre-se um risco muito grande, irmãos. Primeiro, de você estar pecando contra Deus, e segundo, de você ter consequências ruins nessa decisão. Por quê? Porque o seu eu só vê daqui até a esquina. O Deus, ele vê daqui até a outra cidade, ele vê o presente, o passado, o futuro, ele consegue te orientar das decisões que você vai tomar de uma maneira diferenciada. Então, principalmente decisões importantes, decisões que o Espírito Santo possa te tocar durante o seu dia, não responda de maneira direta, não responda você a sua opinião. Peça um tempo, por mais urgente que seja, peça 10 minutos, peça meia hora, peça um dia, né? Se for possível, peça 1 ou 2 dias. Se for algo realmente muito urgente, peça uma meia hora, dobre os seus joelhos, né? Ore, vá ler a Bíblia. Pense naquela decisão que você está tomando, porque isso é a prudência para Deus. E Deus, ele vai estar junto com você nas decisões que você virá a tomar a partir do momento que você consulta a palavra de Deus, a partir do momento que você quer ouvir a voz de Deus. E para as pessoas que têm dom, né, a Deus, ele ainda se manifesta de maneira mais íntima ainda, mais real ainda. Então, não tome decisões pautadas na sua pressa, na sua vontade, tá? Outra coisa muito legal que eu estava destacando para você que está anotando antes da gente começar o capítulo 24, é a prudência, o aprofundamento, né, nas palavras. Quando você for fazer um estudo bíblico, que você pegar um capítulo para estudar, palavras que chamam a atenção para você, lógico que aqui o tempo é curto, não dá pra gente fazer isso com um capítulo inteiro, mas palavras que chamam a atenção para você sempre vai pesquisar o sentido original dessa palavra, o sentido dela no hebraico, o sentido dela no grego. Você pode até mesmo pesquisar assim, olha, essa palavra na Bíblia no sentido original, o que significa? E aí você vai ter, se você não tiver um dicionário bíblico, tem os sites bíblicos que hoje disponibilizam esse dicionário online, e também o próprio Google, o próprio sistemas hoje aplicativos, eles te dão essas respostas aí. Só tome cuidado
com as fontes que você vai pesquisar, né? Verifique se é uma fonte confiável, se é uma fonte que vem da Bíblia mesmo, para que você possa estar aprendendo. E aí, você anota o que significa. Para mim, é enriquecedor no estudo bíblico você pesquisar essas palavras no original. Por quê? Porque o hebraico e o grego e o aramaico, as palavras eram muito mais profundas do que a linguagem de hoje. Hoje, por exemplo, para amor, para querer bem, nós temos várias palavras do português que cada uma tem um sentido, né? No hebraico, no grego, no aramaico, nos idiomas originais da Bíblia, uma palavra ela tinha vários sentidos mais profundos. Eles buscavam dar ênfase em alguma coisa através daquela palavra. Então, prudência em hebraico, né? Ele diz zehirut. Ele quer dizer guardar-se, ser cauteloso. Então, você que é prudente, você está se guardando para Deus. Você está sendo cauteloso. Você não toma decisões sem pensar, porque você está se guardando para Deus. E aí ele vai dizer também no Provérbios, palavras de prudência que significaram que seria uma pessoa sensata. Uma pessoa prudente é uma pessoa sensata. E aí no grego ele já dá uma palavra chamada sinetos, né? O que significa prudência em grego? Pessoa que tem decisões inteligentes. Então você não tem decisões burras, você não vai tomar uma decisão que você vai se dar mal, que você sabe que vai dar errado, você não vai tomar uma decisão sem pensar, você vai tomar uma decisão inteligente. Então, é muito legal a gente fazer essas pesquisas para você entender a profundidade. Então, quando nós lemos assim, olha, seja uma pessoa prudente, você sabe que é uma pessoa que se guarda, né? Uma pessoa que pensa, uma pessoa que toma decisões inteligentes, uma pessoa que não toma decisões precipitadas, né? Uma pessoa que não é ansiosa. A ansiedade, ela é maligna, ela tem uma raiz ruim. Por quê? Porque ela nos faz pensar e ter ansiedade, dúvidas sobre coisas que Deus está conosco, sobre coisas que Deus nos orienta. Ela faz a gente tomar decisões sem pensar. Então, reflita, né, sobre prudência na Bíblia. Vamos começar versículo 1 e 2, ele dá continuidade ao conselho 19, tá? Então vamos ler. Capítulo 24, versículo 1 e 2, quer dizer assim: não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violência e quando falam é para ferir alguém, né? Uma coisa que eu já destaquei em alguma das lives que nós fizemos, mas é uma coisa muito importante para mim, para você pensar. Quando nós vemos Jesus na caminhada dele, nós vemos que Jesus ele tem uma multidão. Na multidão, você nunca vê Jesus fazer acepções de pessoas. Lá na multidão tinha várias pessoas, tinha gentios, tinha samaritanos, tinha fariseus, tinha saduceus, tinha um rumo de gente. Você nunca vê Jesus falar, olha, gente, sai daqui, entendeu? Porque eu não me misturo com vocês. E você nunca vê esse posicionamento. Por quê? Porque quando você está no seu trabalho, quando você está na igreja, quando você está em ambientes públicos, você tem que lidar com todo tipo de gente. Afinal, como Deus vai alcançar essas pessoas se você não for, né, aí uma pessoa que dá testemunho de mudança, se você não for uma pessoa que vai mostrar para elas o quanto é bom servir a Deus, o porquê você deve se arrepender dos seus pecados, o porquê você deve se converter dos seus maus caminhos. Então essa é a nossa oportunidade de contato, irmãos. É dentro da igreja, com as pessoas erradas, com as pessoas falhas, com caídos. Não tem esse negócio assim de você falar, eu sou uma pessoa superior, entendeu? Não, tem uma hierarquia aqui e ninguém encosta em mim, senão vai contaminar o pecado. Eu e você não deixa de ser pecador, não deixa de ser falho, porque nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor Salvador, não. Nós somos todos dignos de misericórdia de Deus. Então, a Bíblia me fala que todos pecaram. Qual é a diferença entre mim e a multidão? Né, entre os discípulos e a multidão? É porque pela palavra, né,
somos transformados, somos verdadeiramente livres quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós temos a responsabilidade agora pelos nossos atos. Então, quando nós, durante o dia, desde a hora que você acorda até a hora que você vai deitar, você tem uma responsabilidade, porque você já não vive mais no engano. Você, quando você trata alguém mal, quando você grita com alguém, quando você xinga, quando você dá mau testemunho, você já está consciente de que a Bíblia é contrário a esse comportamento, né? Provérbios vai me falar, vários livros da Bíblia vai me falar, olha, dê de bom testemunho, seja uma pessoa mansa, humilde de coração. Então, você não está sendo humilde, você está sendo orgulhoso, você está sendo arrogante quando você chega no estabelecimento e você trata um atendente mal e você grita com ele porque você está se achando ser superior porque você aceitou Jesus. Então, isso é contrário à Bíblia. Então, o que a Provérbios ele vai me dizer? Ele vai me dizer, olha, para as pessoas que você convive, para as pessoas que são próximas a você, não ande, né, com pessoas desse jeito. Não ande com pessoas, né, mas não tenha amizade com eles. Porque, como nós falamos, quando você tem amizade, você traz para sua casa. Quando você tem amizade, você traz para próximo do seu casamento. Quando você tem amizade, você traz para próximo dos seus filhos. Então, isso faz com que vocês peguem hábitos e façam coisas contrárias à Bíblia, porque você está numa convivência com essas pessoas más. Então, para dentro da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, principalmente crianças que estão em formação de caráter, você não vai trazer esse tipo de pessoa. Por exemplo, no trabalho e na igreja, você não tem como você ir lá esculhambar com uma pessoa porque ela tá fumando, irmãos. Ela tem o livre-arbítrio dela, lógico que ela não vai fumar dentro da igreja, mas se ela quiser fumar na porta, na esquina, na rua, é um ambiente público. Ela pode fumar. Se ela quiser fumar ali no seu trabalho, o trabalho dela é um ambiente público, você não vai esculhambar com essa pessoa. Agora, você não vai trazer essa pessoa para ser a sua amiga íntima para dentro da sua casa, por quê? Porque ela fumando, ela bebendo ali dentro da sua casa, ela tá trazendo um hábito, né, para que os seus filhos achem que isso é normal, para que você ache que isso é normal, e acaba que, às vezes, vocês vão falar palavras, né, de xingamento, às vezes vocês vão ouvir músicas impróprias. Então, assim, é um negócio que dentro dos ensinamentos de Provérbios, como eu já compartilhei aqui com vocês, eu prezo muito dentro da minha casa pela questão de formação dos meus filhos. Eu e a pastora Nayara já somos adultas, né? E já temos uma fé firmada em Cristo. Então, irmãos, a gente pode passar ali o dia, né, conversando com pessoas que não são cristãs, que isso não interfere na nossa fé, na nossa vida. A gente ouve, a gente trabalha com aconselhamento, a gente trabalha com oração, a gente trabalha fazendo esse trabalho. Por quê? Porque nós temos um chamado da parte de Deus. Quando Deus nos sustenta, a coisa é diferente. Quando é o dom de Deus sobre as nossas vidas, você reage de maneira diferente. Você não reage como você reagiria no seu normal. Então, a Provérbios ele vai destacar assim, ó, ele só pensa em violência, e quando falam é para ferir alguém. Então aquela pessoa que traz um clima pesado, aquela pessoa que sempre tá falando mal dos outros, sempre tá, né, ali querendo destruir o ministério de alguém, querendo, né, acabar com a reputação de alguém no trabalho ou em casa. Então ele alerta para mim, para você, ele dá um conselho, olha, tome cuidado, tá? Não se envolva e não tenha inveja. Algo muito interessante, né, nesse primeiro versículo, que ele fala assim, ó, não tenha inveja dos maus e nem procure amizade com eles. Por quê, irmãos? Porque na caminhada de Cristo, nem sempre nós vamos ter portas abertas. E aí eu vou destacar uma situação aqui. Por exemplo, quando nós chegamos em vamos colocar em um congresso, né, um evento bíblico. Quando nós chegamos num congresso, num evento bíblico, nós sabemos que existem pessoas ímpias. O que é um ímpio? O ímpio não é aquela pessoa que não conhece a Deus, irmãos. O ímpio é aquela pessoa que conhece a palavra, mas o coração dele é duro. Ele não aceita os conselhos de Deus, ele não aceita ser moldado, ele não aceita mudar o comportamento, ele faz o que ele quer, independente se ele vai ferir alguém ou não. Ele é arrogante, ele é orgulhoso, ele faz as coisas que Deus odeia. A Bíblia diz que Deus odeia estas coisas. E aí, quando nós chegamos em eventos assim,
os maus, né, as pessoas ímpias, que a gente vê que são pessoas que falam para ferir, que usam o microfone para ferir as pessoas, para atacar. Eles não usam para ministrar a palavra de Deus, eles usam para atacar, para ferir. E aí eu me sinto, aí eu vou colocar um exemplo meu, né, mal recebida, né? É algo que, se você não tiver discernimento, a sabedoria que o provérbio está falando aqui, você deixa entrar no seu coração uma inveja. Por quê? Porque as pessoas que são como eles, né, que são ruins, que agem da mesma forma, elas são bem recebidas, elas são aplaudidas, bem recebidas, né, dá um lugar de honra, faz aquele show, aquela peripécia, e nós, né, somos atacadas, né, usa-se o microfone para atacar, e muitas das vezes até somos desconvidadas, sabe? Tem pessoas que saem do lugar para chegar na gente e falar: olha, você tá desconvidada, por favor, não vá, entendeu? Porque nós não queremos a presença de vocês. Então, se não tiver a presença de Deus no nosso coração, nós vamos olhar esse tipo de situação e vamos falar: nossa, como os ímpios, né, eles têm esse tratamento diferenciado. Só que, olhando pela sabedoria de Deus, aí Provérbios vai me dizer: olha, não tenha inveja deles. Por quê? Porque eles vão colher o mal que eles estão fazendo. Uma hora ele vai pagar. Deus vai falar: olha, eu vejo o justo, eu vejo o injusto, eu vejo quem faz certo, quem faz errado. Salmos, tem um Salmos muito bonito que vai falar: olha, eu tenho algo que eles não têm. Por mais que eles tenham toda prata, todo ouro, todo status, toda oportunidade do mundo, eu tenho a tua presença, que é o que importa. Então, você que está nessa situação de: Bárbara, olha quanta humilhação eu passo no trabalho, sabe, por ser cristã, por não beber, por não me misturar, né, com eles. Eu já passei por situações que a empresa inteira estava bebendo, a empresa inteira estava ali praticando coisas erradas, pessoas casadas estavam praticando adultério e tudo. E eu, por não beber, por não querer me misturar nessa situação, eu era taxada como a chata, como a boba, como isso, como aquilo, e nós fomos tratados diferentes, né? Muitas das vezes até temos menos oportunidades. Mas lembre-se que o que nós passamos não é nem a ponta da agulha do que pessoas que realmente são perseguidas por serem cristãs passam. Existem países que carregar uma Bíblia, né, é sentença de morte. Existem pessoas que pregar a palavra, dizer que é cristã, é uma sentença de morte ou de prisão. Então, entenda que o que você e eu estamos passando não é nada diante do que os discípulos passaram, não é nada diante do que a grande tribulação vai passar, não é nada diante do que realmente é uma perseguição. Então, a tristeza, às vezes ela vem, às vezes você enfraquece, e aí por isso que você tem que se alimentar, você tem que ser constante, né, ter disciplina. Na palavra de Deus nós vemos muito Provérbios falar sobre disciplina, de você buscar de Deus todos os dias, de você se alimentar, de você estar firme na sua convicção, de você temer a Deus acima de todas as coisas, porque isso faz com que você não deixe entrar no seu coração esse tipo de coisa. Isso não deixa entrar a inveja. Então não subestima as coisas ruins. Eu estou sentindo isso, mas tá tudo bem, amanhã é outro dia. Aí você bota uma pedra no assunto. Não subestime esses tipos de sentimentos. Pare, ore, né? Busque uma palavra na Bíblia. Ore a Deus com a sinceridade do seu coração. Hoje eu tenho passado algumas coisas na minha vida privada, e aí começa a descascar aqui, minha pele conforme eu vou ficando nervosa ou ansiosa. E são coisas que eu não gosto de passar, né? Eu não gosto de estar nessa posição. Então, o que eu faço nesses momentos, irmãos? São coisas que a palavra de Deus vai dizer que isso daqui, que a carne, ela sempre vai estar lutando para ela vencer. Ela sempre vai estar lutando contra o espírito para te desanimar, para te tirar a esperança, para te tirar a fé. Então, se você estiver nesse momento de carne, onde você está ansiosa, aí o que eu faço? Eu sento, eu vejo uma palavra, né? Eu oro a Deus e falo: Deus, olha, eu estou me sentindo assim. Eu estou me sentindo assim, 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 por esse motivo, por aquele motivo, por aquele motivo.
Senhor, entra no meu coração, muda essa situação, porque eu confio em Ti. Eu confio na Tua palavra. A Tua palavra me garante que o Senhor está vendo as coisas, o Senhor está no controle de tudo. Então eu não posso me deixar me sentir assim se eu creio em Cristo, se eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. E você desabafa com Deus. Então esse tipo de oração, ele pode salvar, irmãos, o seu ministério. Ele pode salvar o seu casamento, a sua vida em família. Por quê? Porque a vida ela vai te pôr situações, como nesse versículo 1 fala, que você até vai querer ter inveja dos outros. Porque vão ser situações difíceis. Mas Cristo, ele é a esperança. Cristo, ele é o caminho. Ele disse que ele está com você, você não está só. Então não ignore. Já viu aquela pessoa que você está no ambiente, você ignora ela? Então não ignore Cristo. Ele está aí, ele está junto com você. Ore, peça ajuda, peça sabedoria vinda da parte de Deus, tá certo? Vamos continuar no versículo 3 e 4. E aí no versículo 3 e 4 nós temos: com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Versículo 4. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Nesse versículo, eu destaco duas coisas, tá? Que a sabedoria, ela constrói. Mas a prudência, lembra que nós vimos o que é prudência? A prudência, ela firma. Então, você pode até ter uma sabedoria na hora de escolher o seu marido, a sua esposa. Você pode ter até uma sabedoria na hora de escolher um emprego, na hora de estar no ministério. Você pode até ter sabedoria no seu início, para você construir algo. Mas se você não tiver prudência, aquilo ali não está firme, aquilo ali não tem uma base firme para te sustentar. Aquilo ali pode cair a qualquer momento. A palavra de Deus vai dizer bem assim: aquele que está em pé, cuidado para que não caia, né? Outros provérbios vai dizer assim: o simples, quando ele avista o buraco, ele cai. Na verdade, o simples, quando ele vai passar, ele cai no buraco. O avisado, aquele que tem sabedoria, ele vê o buraco e ele desvia dele. Então, para ele ver o buraco, ele tem que olhar o caminho. Ele tem que ter prudência, ele tem que pensar, ele tem que tomar decisões inteligentes para ele poder ver o buraco. Então, o simples, ele age com impulso, ele vai pelo caminho sem olhar. Então, como nós falamos no início de Provérbios, nos estudos, a sabedoria, ela é o quê? Ela é como se fosse você iluminar uma rua cheia de buracos. Você vai ver que ali naquela rua tá cheia de buraco. Mas se você passar no escuro, é capaz que você caia em todos eles. Se você tiver uma luz no caminho, você consegue desviar desses buracos. Então, a sabedoria, ela é a luz que vai iluminar o caminho para você passar. Mas a prudência, ela é você olhar o caminho. Porque lá pode ter luz, mas se você passar correndo, você vai cair no buraco do mesmo jeito. Não adianta nada ter iluminação ali. Se você tiver a prudência, você vai olhar antes de você passar. Para quê? Para que você consiga se desviar desse buraco. Então, eu acho muito bonito essa comparação. E ainda assim, na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Irmãos, aqui nós não estamos falando de dinheiro, né? De prata, de ouro. Nós estamos falando de coisas bonitas e de valor. E o que mais tem de valor e de bonito na sua casa do que uma mesa onde você está sentado com seus filhos jantando, ou com a sua esposa, ou com a sua família jantando, ou tomando um café da manhã e ninguém está gritando, ninguém está brigando. Qual é o valor que tem dos seus filhos ou você ou sua esposa não estar doente? Né? Vocês tomarem decisões na rotina de vocês, no qual vocês conseguem ter uma saúde boa, vocês conseguem ser pessoas equilibradas. Né? Qual é o valor que vai pagar isso? Né? Qual é o valor e o que é mais bonito do que um abraço do seu filho de segurança, de felicidade, porque está na sua presença, porque é feliz com você, como pai, como mãe, como esposa ou como marido. Então, essas coisas, elas têm valor, porque você pode chegar numa casa de um milionário, ele tem lá 10 milhões de dólares, a casa é muito bonita, né, pé direito, tudo lindo, o sofá, tudo impecável, a louça, mas vocês já imaginaram o tanto que é sem valor, e o tanto que é triste, o tanto que é feio, você chegar nessa casa e ela não ter vida, ela não ter pessoas, ela não ter pratos, mas não ter um jantar em família,
o tanto que é feio você chegar nessa casa e as pessoas não se gostarem, as pessoas se xingarem. E então, assim, o valor ele não tá na parte monetária, ele tá na riqueza de você ser uma pessoa sábia, de você ser uma pessoa que valoriza, né, o que Deus deixou para você, que é a família, tá bom? Deixa eu ver aqui. Lá tem as nossas lives, tá? No YouTube. Glória a Deus pela vida de vocês. E aí, nós vamos continuar aqui no versículo 5 e 6. Versículos 5 e 6, tá? Ele diz assim: ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil de vencer. Na antiguidade, né, nós vemos principalmente nos tempos dos reis, dos juízes, nós tínhamos bastante batalhas, né? O povo de Israel batalhava, lutava por território, tinha muito essa marcação. E na Bíblia a gente vai ver, inclusive em Provérbios, muito essa referência, né? Olha, cuidado com a divisa das suas terras, não pegue as terras do órfão, né? Não tira a marcação das terras dos seus pais e tudo isso. Então, assim, é um comparativo muito bonito, porque ele dá sequência aqui nos 30 conselhos, e ele vai falar, ó, ser sábio é melhor do que uma força, né? Do que ser forte. Por quê? Porque pela força você pode brigar com alguém, pela força você pode dar um soco, você pode bater nos seus filhos, você pode bater na sua esposa, no seu marido, você pode pela força tomar situações porque você é mais forte. Pela força você pode ter um status onde você manda e as pessoas são obrigadas a te obedecer porque você tem uma força de comando de autoridade, seja eclesiástica na igreja, seja no seu trabalho, seja porque você é o dono da empresa. Então você tem aí essa força. Mas aí Provérbios vai me dizer, olha, o conhecimento ele é mais importante, a sabedoria é mais importante. Por quê? Porque às vezes você vai tomar essa decisão e aí o que nós vemos, a colheita dessas decisões, elas são, né, um filho rebelde. Eu já vi aquela mãe passar a vida toda batendo, gritando, espancando, o menino não sabia nem por que estava apanhando. E aí cresce, ela fala, olha, tanto que eu bati nele não adiantou nada. Né? Por quê? Porque a sabedoria e o conhecimento é mais importante que a força. Né? Aquela decisão que você toma por autoridade numa empresa, às vezes ela é momentânea, as pessoas elas vão obedecer porque elas são obrigadas, mas na primeira oportunidade a equipe pede demissão, a equipe sai, a pessoa quebra a empresa por conta disso, processa a empresa por conta disso. Então é muito mais sábio você sentar, você buscar de Deus uma sabedoria. Deus, o que eu posso tomar de decisão para o meu filho? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Né? O que Deus pode me dizer para mim? Qual decisão, como o conhecimento, a sabedoria que eu posso ter no meu trabalho, para as pessoas entenderem que é importante essa atitude, é importante ter comprometimento, é importante, né, entregar um produto de satisfação. No ministério da igreja, né, em vez de você falar bem assim, olha, eu estou mandando porque eu sou autoridade aqui, entendeu? E todo mundo tem que obedecer e pronto. Né, você, em vez de causar esse tipo de coisa que você acaba perdendo a sua alma, porque a Bíblia diz que isso é um dos frutos de falsos profetas, né? Falsos profetas, falsos pastores que usam da sua autoridade, do seu eu, para poder exigir alguma coisa. Então, não tome esse partido. A Bíblia vai dizer, olha, antes de entrar numa batalha, planeje bem, né? É preciso planejar bem. Tenha pessoas que te dê conselhos, pessoas de Deus, para que vocês possam vencer. Então, você que é líder, né? Nós temos alguns obreiros que nos acompanham. O pastor, a gente não tem que tomar uma posição de estar sozinho, não. Dele ser a cabeça da igreja, não. Né? A cabeça da igreja é Jesus. Nós somos todos servos, escravos de Cristo. Então, você não precisa, nós vemos aí grandes mulheres de Deus passando por depressão, por ansiedade, por problemas psicológicos, porque elas têm uma carga em cima delas muito grande e elas acabam andando sozinhas porque elas não têm essa liberdade de ter conselheiros. Não, então, nas decisões, tenha as pessoas ali juntas, o conselho, né, as pessoas
obreiros, mulheres que oram junto com você, para vocês buscarem de Deus uma decisão, uma sabedoria. Vai fazer um evento, vai tomar uma decisão dentro da igreja, vai fazer um propósito, né? Una-se, planeje. Olha, Senhor, nós vamos orar para saber se o Senhor quer. Não é orar para o Senhor abençoar porque a gente quer fazer. Senhor, nós estamos querendo fazer isso nesse ano de 2026. E isso pode ser levado também para a sua igreja, para a sua vida pessoal, para o seu trabalho. Senhor, eu quero fazer isso no meu trabalho esse ano, na minha carreira, nos meus estudos, na minha família, né? Eu quero me casar, eu quero namorar, eu quero saber, o Senhor quer que eu namore? Tá na hora de eu namorar? Tá na hora de eu casar? Né? Tá na hora, Senhor, de fazer esse congresso? O Senhor vai querer que faça esse congresso? Porque muitas das vezes, irmãos, a resposta de Deus é não. Como também pode ser de sim. Mas se for um sim, é um sim abençoado por Deus. Se for um não, existe um motivo pelo qual Deus não quer que se faça aquela decisão. Então, Provérbios ele vai me dizer, olha, planeje e se cerque de pessoas que possam te aconselhar de maneira sábia. A sabedoria que nós estamos falando é a sabedoria vinda da parte de Deus. É a sabedoria bíblica, o que a Bíblia diz para mim que nós tomamos de decisão e podemos fazer. Então, muitas coisas se tornam escândalo, se tornam frustração na nossa vida, muitos casamentos acabam. Por quê? Porque as pessoas tomam uma decisão sem consultar a Deus. Elas tomam essa decisão, elas falam, ó, eu vou fazer isso, eu vou mudar de trabalho, entendeu, Deus? E aí o Senhor abençoa o meu trabalho. Eu vou orar, irmãos, ó, 20 dias, porque eu tô mudando de trabalho, e Deus abençoar o meu trabalho. Irmão, você nem orou perguntando se Deus quer que você mude de trabalho. Você nem perguntou se esse trabalho é a porta de Deus ou do inimigo. Aí a pessoa entra dentro do problema, a oração, a Bíblia fala que é uma oração de tolo, né? A oração vira uma oração de tolo. Deus não recebeu aquela oração, Deus não tá nessa decisão que você tá tomando, dá tudo errado, você fala, nossa Deus, eu fiz tudo isso, entendeu? Eu orei 20 dias e agora meu casamento acabou, meu trabalho frustrou, não deu nada certo no ministério. Por quê? Porque a falta de planejamento e de sabedoria da parte de Deus acaba frustrando as nossas vidas. E aí quando nós colhemos o nosso fruto do que a gente plantou, nós ficamos chateadas e botamos isso na conta de Deus. Não coloque como responsabilidade de Deus coisas que a culpa é sua, irmãos. A culpa é minha. Né? Eu e a pastora Nayara, a gente costuma brincar muito, que a gente fala, olha, os planos de Deus são perfeitos, sabe? São impecáveis. Deu errado, a culpa é nossa. Pode ter certeza, tudo que Deus faz é perfeito. Deu errado, ou é a mão minha ou da Nayara, nós duas fez alguma coisa, entendeu? Da parte humana, nós tomamos uma decisão sem pensar, nós fizemos alguma coisa ansiosas, ou nós não consultamos a Deus, não perguntamos se Deus queria. Por quê? Porque Deus ele não erra. Se acontecer alguma coisa da parte humana minha e a sua. Por isso que nós devemos nos firmar em Deus. Por quê? Porque nós somos inconstantes. Hoje eu tô bem, amanhã eu tô ruim. Amanhã eu tô bem, depois eu tô ruim. Nós somos inconstantes. E a constância, ela vem de Deus. Então, a constância, ela vem você orar, você jejuar, você ler a Bíblia, quando você tem e quando você não tem vontade, tá bom? Então, versículo 7, agora é do 7 ao 9. Versículo 7 ao 9 diz assim: os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Então, é muito importante, irmãos, dentro desse provérbios, dentro desse conselho, você entender qual é a roda de pessoas, qual é o local onde você vai ter conversas importantes, quem é as pessoas com que você vai conversar. Por quê? Porque ela fala, tem coisas que são profundas demais, então eles não vão entender. Eles não vão aceitar. Tem nos outros provérbios que nós estudamos, vai falar que esse tipo de pessoas tolas, elas não aceitam ser corrigidas, elas não aceitam ser apontadas os erros, os defeitos, elas se ofendem, elas brigam. Então, esse tipo de pessoa são pessoas que você não tem que chegar para pedir conselho, são pessoas que você não tem que chegar para comentar coisas. Por quê? Porque isso, elas não têm nada para dizer, elas não vão entender. Então, por exemplo, você está colocando um projeto na mão de Deus, você vai orar por esse projeto, você não vai chegar e você vai contar para todo mundo esse projeto. Por quê?
Porque tem pessoas que não tem nada para dizer, tem pessoas que já vai falar assim, ó, vai dar errado, entendeu? Você é doida, não faz isso. E se você, irmãos, tem o sim de Deus, você orou e falou assim, Deus, o Senhor quer que eu faça isso? Como no versículo anterior, né? Você quer que eu faça isso? E aí você tem o sim de Deus, você acaba ficando, às vezes, indeciso ou querendo desistir, porque você, às vezes, dá valor mais às pessoas que são tolas, às pessoas que falam do que elas não sabem o que ela está falando, e aí você dá importância na opinião delas. Então, coisas importantes, elas têm que ser comentadas com pessoas que têm sabedoria da parte de Deus, pessoas que oram, pessoas que têm dom, pessoas que são pessoas de Deus. Por quê? Porque se você comentar com tolos, né, essa pessoa, elas não tem nada a dizer. E quando ela diz, não sai nada de bom. Então, o Provérbios, ele vai me ensinar isso. É uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, porque muitas das vezes a gente gosta muito de pessoas queridas, né? Pessoas que às vezes você tem culturalmente você tem uma afeição, né? O pai, a mãe, um tio, uma tia, um familiar, assim, você tem uma afeição sentimental. Só que aquela pessoa é uma pessoa tola, né? Às vezes você tem uma amiga do trabalho, às vezes você tem uma pessoa na sua rua, e eu parei muito com isso, de contar planos, de pedir opinião para essas pessoas que eu sei que não tem esse vínculo com Deus, né? Então elas são pessoas que não têm nada para dizer ou nada para acrescentar, e muitas das vezes virava uma briga, vira uma contenda, vira uma discussão, vira um problema que não precisava existir. Por quê? Porque você colocou uma decisão importante na opinião ou na mão de uma pessoa que não tem Deus, é uma pessoa tola. Então ela não tem nada de bom para falar. Versículo 8 e 9, ele continua assim: quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Então, ele dá uma continuidade, né, dessa pessoa tola, né? Por quê? Porque é uma pessoa que planeja o mal, né? Ela planeja coisas para outra pessoa, olha, eu vou fazer isso, entendeu? Por quê? Porque eu sou assim, então eu vou fazer isso, você vai ver como é que aquela pessoa vai se comportar, entendeu? Ela já tá planejando em fazer alguma coisa para dar uma briga no ministério, no trabalho, em casa. E essas pessoas, esses planos que essas pessoas falam, a Bíblia fala que essa pessoa é pecado. É pecado você ficar zombando da cara dos outros, você ficar planejando mal contra os outros. Gaste o seu tempo procurando as coisas da parte de Deus. Não gaste o seu tempo preocupado em ofender uma pessoa, em pagar na mesma moeda. Já viu aquela pessoa que chega perto de você e fala assim, ó, fica observando, entendeu? Porque hoje eu pago na mesma moeda, eu não esqueci que aquela pessoa fez isso comigo. Às vezes a pessoa fez há 2 anos atrás, irmão, nem lembra mais o que ela fez. E a pessoa tá ali remoendo para pagar na mesma moeda. Então Deus vai falar que esses planos, eles são malignos. Você fazer isso com as pessoas, você fazer planos onde vai causar problemas, onde vai causar briga, né? Você fala assim, olha, hoje eu vou chegar, entendeu? Vou falar tudo que eu penso, porque eu sou assim, entendeu? Vou falar tudo que eu penso, você vai ver a confusão que vai ser. Esses planos que você já sabe que vai trazer discórdia, você sabe que vai trazer briga, são causadores de problemas, a Bíblia vai dizer que isso é pecado, irmãos. Eu e você não devemos ter essa postura de ser uma pessoa que causa problemas. Ore pela situação, se é algo que não está vindo da parte de Deus, se é um problema que te incomoda, algo que tem que ser resolvido, antes de você tomar essa decisão, ore, Senhor, olha, eu quero conversar com aquela pessoa, porque eu tô com esse problema, eu quero resolver isso, né? Me dá sabedoria, me dá oportunidade. Eu gosto muito dessa oração, quando eu tenho um problema para resolver, eu gosto muito dessa oração, Senhor, me dá oportunidade, me dá sabedoria, né? Do que eu posso conversar com essa pessoa para resolver esse problema, e me dá oportunidade. Se o Senhor me dá sabedoria e me dá oportunidade, eu não vou brigar, não vou gritar, e eu tenho certeza que as coisas vão sair bem. Então, quando eu sei que Deus me dá a oportunidade, é porque Deus sabe que Ele está à frente. Eu convido que a presença de Deus esteja à frente. Porque existem situações que, se você for com você, irmãos, com eu, né? Você planeja algo ruim, e a Bíblia fala que você está pecando contra Deus. Então, tome cuidado com a língua. Tome cuidado com isso aqui.
porque é maligno esse tipo de comportamento, tá? Então, versículo 10, 11 e 12, ele fala bem assim, ó. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. 11. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. 12. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Então, esse versículo aqui, ele me relembra de coisas que nós estudamos ano passado, a respeito de, assim, se você, né, chega, Paulo dizia assim, ó, me fiz fraco para os fracos, me fiz forte para os fortes, me fiz isso, fiz aquilo, para me igualar àquela pessoa, né, para ter acesso àquelas pessoas para falar de Cristo. Então, às vezes você está numa situação, ou você vai passar por uma situação, que a pessoa ela é mais fraca que você. Ela às vezes não tem Cristo, às vezes ela tem Cristo, mas ela não age como se tivesse Cristo. Às vezes ela tem dificuldade a uma coisa que ela não sabe como agir ou como passar. Às vezes é do caráter dela, do comportamento, da criação dela, né? E aí, a Bíblia vai falar, ó, se ela está passando por um problema e ela é fraca, né? Se ela é fraca numa crise, né? Acontece uma situação, por exemplo, de alguém da família faleceu, né? Essa pessoa, ela está fraca, ela se derruba, ela começa a chorar desesperadamente, ela não sabe como agir, ela fica estática, né? Se ela é uma pessoa que ela está sendo fraca num momento de crise, é porque ela é fraca. Então a Bíblia fala, olha, ajude, haja de misericórdia com essa pessoa, né? Não, mesmo sendo uma pessoa, aí a Bíblia vai falar bem assim, ó, você até pode dizer que o problema não é seu. Se essa pessoa está sendo arrastada, ela está em depressão, Deus está colocando diante de você pessoas que estão com problemas. E aí você pode ajudar, você tem condição de ajudar. Mas você fala assim, olha, o problema não é meu, entendeu? Ó, quero que a pessoa aconteça o que tiver de acontecer. Por quê? Porque eu não gosto dessa pessoa, o problema não é meu. E aí Deus, ele fala bem assim, Deus conhece o seu coração e os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Existem outros versículos na Bíblia que vai falar bem assim, se eu estou fazendo algo por quem eu amo, nada eu estou fazendo. Tenho que fazer por quem me odeia, por quem não gosta de mim, porque aí sim eu estou tendo uma diferença diante de Deus. Então, nessas situações, quando acontece algo que você pode socorrer, né, uma pessoa está passando necessidade de alimento, uma pessoa precisou de um trabalho, você pode indicar essa pessoa para um trabalho, aí você fala assim, não vou indicar, entendeu? Porque não é da minha conta, entendeu? Deixa a pessoa procurar o trabalho que ela quiser. Então, esse tipo de coisa a Bíblia fala, ó, tome cuidado, porque Deus, ele sonda o seu coração, ele sabe que você está sendo mal porque você quer. Ele está sabendo que você não está ajudando porque, e se você não age de misericórdia, quando for a sua vez, Deus também não vai agir de misericórdia com você, porque você não é uma pessoa misericordiosa. Então, a pergunta que você que está anotando, você coloca aí na frente, você coloca bem assim, e se fosse alguém da minha família? E se fosse a minha filha que está no leito de morte? E se fosse o meu filho que está precisando de um emprego? E se fosse o meu marido que está precisando de oração? Por quê? Porque se for alguém próximo a você, você age de maneira diferente. Então a Bíblia, esse conselho de Provérbios, ele vai me dizer, ó, procure salvar quem está sendo arrastado. Procure salvar. Haja diferente, não pague na mesma moeda. Não faça com aquilo que a pessoa fez por você, porque você é diferente dela. Se nós não tivermos diferença nenhuma no nosso comportamento, você carregar uma Bíblia, você vestir um paletó, não adianta de nada. Se você não tem diferença no seu testemunho, no seu dia a dia, não adianta de nada, né? E aí eu coloco aquelas pessoas que sabem que alguém está precisando de oração e falam, ó, não vou orar não, entendeu? Por quê? Porque tem que acontecer mesmo. Irmãos, vocês só não oram se for Deus que falar que não é para orar. Tem coisas que realmente Deus falou, não é oração, porque é a minha mão que está pesando sobre a vida dessa pessoa. Agora tem coisas, doenças, né, libertação, problemas, que a pessoa ela precisa de oração, ela precisa de homens e mulheres de Deus que botem a mão, que intervenham, que orem, que dê seja luz
A Bíblia nos fala assim, seja luz, seja sal da terra, seja diferença. Se eu e você fazermos do mesmo jeito que os outros fazem, não há diferença nenhuma em nós. E aí é onde as pessoas confundem o tempo que elas são cristãs, o tempo que elas estão dentro da igreja, com o tempo que elas realmente estão convertidas a Cristo, porque são tempos diferentes. A pessoa pode passar 40 anos dentro da igreja, cumprindo horário, tabela, cantando louvores. Se ela não tem Cristo no coração dela, é 40 anos à toa. A Bíblia diz que chegará naquele grande dia, a pessoa vai falar, olha, eu cantei, eu preguei em teu nome, eu orei, mas Jesus vai falar, olha, eu não te conheço. Eu não te conheço porque tu não mudou o teu comportamento, tu não teve misericórdia quando era para ter misericórdia, né? Você não ajudou quem você poderia ajudar, você não cuidou dos seus filhos, você não cuidou do seu casamento, porque eu ordenei, eu dei a família, eu falei, tenha filhos, multiplicai. E aí o que eu te dei, você destruiu, para você estar dentro de um templo, para você estar dentro de uma sinagoga aí, dizendo que está pregando em meu nome. Você nada fez. Você não fez nem pelos teus. Então, irmãos, eu deixo esse alerta, principalmente você que é obreiro da casa do Senhor. A maior armadilha que o inimigo pode nos colocar é essa. Nós acharmos que nós estamos fazendo a obra do Senhor. E devagarzinho ele vem com um sapatinho de algodão e entra na sua casa, entra no seu casamento, entra nos seus filhos e destrói tudo. Nós nada estamos fazendo, né, se nós não tivermos esse cuidado com a nossa conduta, tá? E aí ele continua falando bem assim, versículo 13 e 14. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem, assim como o favo de mel é doce na sua língua. Assim também a sabedoria é boa para sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Eu quero chamar a atenção para duas coisas dentro desse versículo maravilhoso que nós temos, tá? O mel, se você for pesquisar na época de Salomão, principalmente na época que se escreveu esses provérbios, na época não tinha remédio, não tinha farmácia, você não ligava lá na farmácia para a farmácia mandar um remédio para mim, para você, né? Então, na época de Salomão, as pessoas elas tomavam mel porque o mel tem efeito antioxidante, antimicrobiano e ajuda a proteger contra infecções e fortalecer o sistema imunológico. Então, o mel ele era muito usado para situações medicinais. Então, o que esse versículo ele vai me dizer? Ele vai falar, olha, assim como você toma o mel para ele ser antioxidante, para ele tratar o seu sistema imunológico, para você não ficar doente, porque naquela época, irmãos, não tinha hospital. Então, muitas doenças, muitas coisas, as pessoas, né, faleciam por conta daquilo ali. Então, o objetivo era você não ficar doente. Então, da mesma maneira que a pessoa queria evitar ficar doente, para ela fortalecer o sistema imunológico dela, aí a pessoa, Provérbios, ele vai falar, da mesma maneira que você cuida do seu corpo para você se fortalecer, para você não ficar doente, a sabedoria, ela também é boa para sua alma. Então, todos os dias, se você conseguir, né, ele vai falar bem assim, se você conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Então, o segundo ponto que eu quero destacar para você é que, assim como você cuida do seu corpo, você cuida da sua saúde, você faz uma academia, você tem essa preocupação, você também tem que ter a preocupação da sabedoria da parte de Deus, de estudar a Bíblia, de orar, de jejuar, para a sua alma ser alimentada. E se você conseguir fazer isso, você terá um bom futuro. Mas eu destaco o não perderá a esperança. Por que é importante o destaque desse perder a esperança? Você que está anotando, você vai colocar assim, eu não posso perder a esperança, independente das circunstâncias. A caminhada com Cristo são 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos que você venha a ser cristão, ela vai sempre ter problemas. Sempre, irmãos, sempre. Por quê? Porque a Bíblia me garante que o inimigo, ele está ao nosso derredor. Ele está o tempo todo furioso, procurando a quem ele queira tragar. Por quê? Porque ele já está condenado. Então ele precisa do maior número de pessoas para tragar, para destruir, para levar junto com ele.
ele vai dizer que ele não cansa, ele não dorme, ele não cansa, ele não para. Como eu falei nos versículos anteriores, nós somos inconstantes, né? Existem pessoas que vão falar para você assim: Bárbara, amanhã, né, você vai ter um dia de vitória, com certeza. Amanhã você vai encontrar com Deus. A palavra daquela pessoa, ela tem uma força tão grande, né? Nós temos os movimentos políticos, nós temos no Brasil muito forte isso, o futebol e essas coisas, que se acontece um ato político ou um ato no mundo do futebol, as pessoas enlouquecem. Aquela palavra ali, ela é forte, ela tem um peso que pode acontecer o que for, pode acabar a luz, a pessoa pode perder o emprego, a pessoa pode ser presa, mas ela tá ali firme naquela palavra que está acontecendo naquela situação. E diante de Deus, eu e você às vezes não temos essa firmeza. Por quê? Porque eu e você temos a promessa. Chegará o último dia da minha vida e da sua vida que nós nos encontraremos com Deus. Não perca essa esperança. Passe 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Não perca essa esperança. Alimente a sua alma, a sabedoria, o vínculo com Deus, ore e jejue. Não perca essa esperança. Né? A palavra de Deus tem um versículo que vai falar bem assim: a tribulação, né, vai te trazer coisas para edificar a sua fé, e a fé vai trazer esperança em Cristo. Então, não perca a sua esperança. Ela é uma coisa muito valiosa que o inimigo pode tirar de você, porque se você perder a fé que você vai encontrar com Deus, você começa a fazer coisas sem pensar nas consequências. Você destrói o seu casamento, você não liga para os seus filhos, você destrói a sua vida porque você não pensa nas consequências. Então, uma pessoa que às vezes está em depressão, em ansiedade, ela está perdendo a esperança. Nós estamos nesse século, principalmente com a tecnologia, com as redes sociais. Você o dia todo tem muita informação, você passa. Você passa ali as notícias e você acaba perdendo a esperança. Você vê os ímpios, você tem inveja daquela situação que eles estão filmando, dizendo que vivem, porque você nem sabe se eles vivem aquilo ali. Isso vai minando a esperança do seu coração. Então a Bíblia, ele te dá esse conselho, para mim, desse capítulo, esse versículo para mim é muito precioso, porque ele vai te dar uma receita de bolo que você tem que guardar no seu coração. Abasteça a sua alma, assim como você se preocupa com a sua saúde, assim como se preocupa com a sua beleza, às vezes, se preocupe com a sua alma, para que ela não perca a esperança, para que você tenha um futuro bom, mas para que você não perca a esperança. É uma das coisas mais preciosas que você tem. Se você perde a esperança, você deixa de criar o seu filho, de corrigir ele. Já viu aquelas mães que falam assim: já fiz minha parte, entendeu? Se o menino, o que ele quiser ser, ele vai ser, porque eu já perdi a esperança com esse daí. Não faça isso. Não perca a esperança com seu filho. Ore por ele, ore pela família dele, ore pelos seus netos, que ainda nem vieram. Mas ore para que Deus tenha misericórdia, para que Deus encontre com eles, para que a vida deles sejam transformadas. O que o inimigo quer é que eu e você perca a esperança no casamento. Busque da sabedoria de Deus, alimente a sua alma, porque se você conseguir alimentar a sua alma, você não vai perder a esperança no seu casamento. Você não vai cair em adultério porque você não perdeu a esperança, você tem respeito pelo seu cônjuge, pela sua mulher, pelo seu marido. Não perca a esperança no seu ministério. Saiba que independente de placa de igreja, de 4 paredes, de onde for, o reino de Deus, ele é um só. Não importa se você está aqui ou você está do outro lado do planeta. Não perca a esperança no teu ministério. Não perca a esperança em orar, em louvar, em falar de Jesus. Por mais que você não esteja em cima do púlpito, você seja uma pessoa que ora ali embaixo. Eu conheço irmãs maravilhosas, tive o prazer num chá de mulheres de conhecer uma irmã que ela visita pessoas, independente se é da congregação dela ou não, ela visita pessoas que estão acamadas e ela ora por essas pessoas. Cara, eu acho isso fantástico. É melhor do que ela estar em 10 igrejas pregando. Ela ir nos lares, orar pelas pessoas que estão acamadas. Falar de Deus para aquela pessoa que às vezes não vai resistir. Cuidar daquela família que às vezes vai estar em luto. É um ministério de alma que precisa ser resgatada. Preocupação com almas, com pessoas. E não com coisas, com status, com luzes, com show.
E aí nós vamos seguindo, falando a respeito do versículo 15 e 16. O 15 e 16 vai falar assim: você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. Versículo 16. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Então, a sua e a minha segurança, ela está em Deus, né? A palavra de Deus ela vai falar para o homem perverso, não fique, né, olhando a casa de um homem honesto para acontecer. Se você fizer, você até pode conseguir fazer algo contra uma pessoa honesta, uma pessoa de Deus, mas ela vai se levantar. Por quê? Porque a força dela está em Deus. A força dela não está nas mãos dela, está em Deus. E essa pessoa que está fazendo algo, a palavra não vai dizer para mim, para você, assim, olha, se essa pessoa má fizer contra você, você vai lá e pega ela, entendeu? Na porrada, xinga ela, você filma e bota nas redes sociais, você faz justiça com a própria mão. Não. A palavra de Deus, ela vai dizer assim: se ele fizer, Deus te levanta, né? Você se levantará porque você confia no Senhor, e é Deus que fará a justiça por você. Então, a partir do momento que nós temos essa sabedoria da parte de Deus, nós acabamos tendo muito mais paz, irmãos, muito mais segurança, porque nós não precisamos nos preocupar em ser vingativos. Existem estudos que falam que as pessoas adoecem, né, fisicamente, por conta do tempo que elas guardam rancor, elas guardam raiva, elas guardam situações ruins que aconteceram. Então, se algo ruim acontecer com você, que você tiver esse sentimento, ore a Deus, né, perdoe a pessoa, entregue essa pessoa nas mãos de Deus. Não deixe entrar dentro do seu coração esse sentimento de vingança, porque a sua força está em Deus. Deus, ele te promete nesses conselhos práticos e na palavra dele muitas das vezes, de que ele te levanta. E ele fala assim: o Senhor é a minha força, né? Então o Senhor é a sua força. Você não precisa se tornar uma pessoa vingativa, né? Você não precisa se tornar igual a ele. Não, seja diferente. Deixe Deus te levantar e deixe Deus fazer a justiça por você. Pode ter certeza que a justiça de Deus ela é melhor do que a nossa, muito melhor. Porque o que pode te fazer um homem? O que você pode fazer para alguém? Que às vezes é momentâneo, né, irmãos? É uma decisão momentânea, é uma briga, é uma surra, é um negócio ali momentâneo. Mas Deus, ele tem os métodos dele de trabalhar com as pessoas diferente dos nossos. E isso é o que eu acho mais bonito da parte de Deus, é porque, irmãos, Deus não é lógico. Deus não é lógico, não é previsível, não é o que eu acho e você acha que ele vai fazer. Deus age da maneira que ele quiser fazer. Às vezes em situações que você acha o fim do mundo, acaba não sendo nada. E às vezes há situações que você ignora que não é nada, mas aquela situação para Deus é tudo. Então, esses conselhos, você vai ver os conselhos nesse capítulo 24 de Provérbios, que são conselhos muito para o dia a dia, né, para a nossa convivência. E aí, do versículo 17 ao 20, ele vai falar assim: não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça, né? O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. Ele poderá parar de castigar esse inimigo. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. Então, ele reforça, né, lá no versículo 12, ele vem falando isso, e no 17 ele vem reforçando, né? Não fique contente se o seu inimigo cair, né? Já viu aquela pessoa que se alegra com a desgraça do outro? Então, a Bíblia fala, não faça isso. Por quê? Porque os pecadores, eles já não têm futuro. A luz deles está se apagando. Mas se você ficar feliz, se você gostar porque a outra pessoa está se dando mal, Deus pode até parar de castigar esse inimigo, porque você está feliz com a desgraça dele. Então, Deus, ele é um Deus de misericórdia. Quando nós começamos a deixar esse sentimento ruim entrar no nosso coração, Deus, às vezes, ele vai até parar de castigar outra pessoa para que você não se perca. Porque você está deixando algo ruim entrar dentro do seu coração. Então, ele vai falar, olha, não tenha inveja deles, novamente, ele vai reforçar, né? Provérbios a gente vê sempre reforçando muitas coisas.
Porque não tenho inveja deles, porque eles não têm um futuro. Aquilo que eu falei para vocês, quem é cristão, né, que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós temos um futuro. Nós temos a esperança de encontrar com Cristo. Então nós temos algo a perder. E o temor do Senhor de deixar, de perder a presença dele, de deixar de encontrar com ele, nós temos que estar atentos a isso. Por quê? Porque a luz de quem é pecador, de quem é mau, ele já está se apagando, ele vai ter o fim dele e vai acabar aquilo ali. Né? Então nós temos alguma coisa a perder. Pense sempre assim, eu tenho algo a perder. Eu tenho algo a perder. A presença de Deus é o mais valioso que eu posso perder. Então eu não vou agir assim porque eu tenho algo a perder. Quando você está sendo bom com alguém que é mal com você, quando alguém está se dando mal, em vez de você ficar feliz com aquilo que está acontecendo, você tiver a oportunidade de socorrer, de ajudar, de orar por ele, você vai orar por ele. Não é porque você é besta por causa dele, é porque você tem algo a perder. Você tem a presença de Deus a perder. E se Deus falou para você não agir como ele, você tem a presença de Deus. Você tem que ser diferente. Então, esteja atento a isso. Versículo 21 e 22. Né? Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois no instante elas podem se arruinar e você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar. O que eu quero ressaltar aqui nesse versículo, tá? A autoridade, você pode colocar autoridade eclesiástica, de pastor, presbítero, autoridade dentro do templo. A autoridade, você pode colocar autoridade do seu trabalho. A autoridade, você pode colocar autoridade política, né? A palavra, ela vai dizer respeite. Respeitar é uma coisa. Concordar e se envolver é outra coisa. Então, eu reforço, né? Hoje nós estamos aí num movimento político muito grande aqui no entorno, né, no Distrito Federal, e eu reforço, a Escola Bíblica Casa de Zadok, ela não tem posicionamento político, ela não tem candidato, ela não se envolve nessas questões. Nós respeitamos quem toma partido e quem quer se envolver, mas nós não nos envolvemos com isso, tá? Nós não nos envolvemos por quê? Nesse meio, né, a mesma pessoa que às vezes está brigando em si, a mesma pessoa que está aliada. A pessoa está procurando vantagem para si mesma, a pessoa está pegando dinheiro, está ganhando dinheiro, a pessoa vira uma bagunça, vira uma briga. Tudo que tem briga não tem a presença de Deus. Tudo que tem briga não tem a presença de Deus. Então nós não nos posicionamos em briga nenhuma, em lado nenhum, e nunca vamos nos posicionar, porque é um princípio nosso. Nós respeitamos quem age dessa maneira, né? Isso não impede que você possa orar para que Deus faça o melhor, mas a Bíblia me fala que nos fins dos tempos não vai haver melhora. A tendência é só ter piora, né? Por isso que nós devemos firmar nossa fé e firmar a fé dos nossos filhos, para que eles saibam em quem eles estão crendo e eles não se corrompam, tá? Versículo 23 ao 26, vai dizer assim: essas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente o homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Versículo 25. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Aqui já começa outra coisa. Vou me ater até o 26. Então, aqui já terminou, né, no versículo 22, nós terminamos os 30 conselhos, e aí ele vai acrescentar até o 34 mais alguns provérbios do sábio, alguns conselhos. E aí ele vai dizer, olha, uma pessoa juiz, né, uma pessoa que toma a decisão, ela não favorece ninguém. Né? Ele culpa o culpado e garante que o inocente é inocente. Se ele fizer algo de errado, né, ele será amaldiçoado. Então, você que toma partido de punir uma pessoa que não, você nem sabe se ela fez, né? Você nem sabe se ela realmente está fazendo aquilo ali. Às vezes você declara culpado uma pessoa que você nem sabe se é verdade, você pegou uma fofoca e tomou aquilo ali como verdade. Tome cuidado, porque você pode estar sendo amaldiçoado por Deus.
E aí, o versículo 26, ele vai, ó, a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Então, quer saber se uma pessoa é sua amiga de verdade? Se você estiver errado, ela vai falar que você está errada. Se for verde, é verde, se for amarelo, é amarelo, ela não muda, né, a verdade para te agradar. Eu vi uma vez um vídeo, um meme em alguma rede social, que ela liga para a amiga e ela vai contando vários problemas que ela tem na vida dela, e a amiga vai trazendo elogios, vai trazendo, olha pelo lado bom, amiga. E aí vai trazendo desculpas para validar os erros dela, né? Então hoje a amizade ela é pautada em massagear egos, né? A Bíblia me fala que se eu quero uma amizade verdadeira, essa pessoa ela vai me falar coisas que às vezes eu não vou gostar. Ela vai me falar quando eu tô errada. Ela vai me falar o que Deus, o que a Bíblia diz sobre aquilo, ela não vai dar a opinião dela. Então, busque amizades verdadeiras pautadas no que a Bíblia diz que são amizades verdadeiras, tá? Dentre isso, nós vamos encerrar do versículo 27 ao 34, que ele dá um destaque específico ao preguiçoso. Ele diz assim: não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo que pode ganhar a vida. Versículo 28. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Versículo 29. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. 30. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. 31. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e um muro de pedras havia caído. 32. Olhei para aquilo e pensei bem e aprendi a seguinte lição. 33. Durma um pouco mais, cruze os braços e descanse um pouco mais. 34. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Então nós temos 2 pontos nesse final desse capítulo. 1. Não construa sua casa nem forme o seu lar até que você tenha certeza que você pode se sustentar. Né? Não seja inconsequente. Está dentro da palavra prudência. Né? Ele nada mais está dizendo, ó, tenha planejamento, seja uma pessoa prudente. Não decida uma viagem em cima da hora se você não tem dinheiro suficiente. Não decida um casamento se você não sabe onde você vai morar ou como vocês vão se sustentar. Não tome uma decisão no seu trabalho se você não planejou aquilo ali. E aí ele vai te alertar a respeito de você dizer mentiras, né? Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra seu vizinho. Então, assim, não seja uma pessoa mentirosa. Não pague na mesma moeda, não seja vingativo. A Bíblia vai diversas vezes condenar esse tipo de comportamento. Ele vai dizer que Deus odeia os mentirosos. Deus odeia os orgulhosos. Então ele vai alertar novamente, tanto contra o orgulho, né, contra a vingança, como ele também vai alertar contra a pobreza. Né, aquela pessoa que não se preocupa em cuidar da própria família. Né? Você às vezes vê uma pessoa que casou, que tem filhos, ele não procura trabalhar para o filho dele ter o melhor, ele procura trabalhar para benefício próprio, ele gasta todo o dinheiro com ele mesmo, e aí ele não cuida do lar, ele não pensa no futuro, né? Aquela pessoa que gasta todo o dinheiro com comida, com roupa, com coisas, e ele não pensa no futuro, não pensa na casa, não pensa nos filhos, não pensa na esposa, né? E ele vai nos dando um alerta, seja uma pessoa prudente, né? Seja uma pessoa que faz planejamento. Então, do versículo 24, ele vai dizer, olha, cuidado com a inveja, valorize as pessoas, né, que são sinceras, os amigos de perto, fuja, né, da convivência com aquelas pessoas que são ruins, né, fuja da preguiça, né, confie no Senhor, ele vai nos dar todas essas observações. No final de tudo, o que eu quero destacar com vocês é assim, viva de forma sábia, evite ser uma pessoa ingênua, escolha caminhos que conduzem a Deus. Por que eu vou destacar para que você evite a ingenuidade? Porque é ingenuidade minha e sua achar que isso nunca vai acontecer com a gente, achar que você não tem que estudar a Bíblia, você não tem que orar porque alguém já ora por você, achar que as coisas não é assim não, entendeu? Não tem que ser radical desse jeito, não tem que tomar posicionamento das coisas de Deus, não tem que evitar
as más companhias. Ah, mas a pessoa que frequenta a minha casa, entendeu? Tá aqui já tem 10 anos com esse hábito, até hoje não aconteceu nada. Então, assim, a ingenuidade nossa, achar que o que Deus ensina não vai servir para mim, para você. Né? E aí eu quero orar por você que acompanha até aqui esse estudo conosco e fala assim: Bárbara, hoje eu consigo ver o tanto de decisão que eu tomei sem prudência, sem sabedoria. Eu sempre, às vezes, achei que eu estava orando por aquela decisão, né, que Deus estava naquilo ali porque eu tomei a decisão e botei em oração, achei que ia dar certo. Irmãos, eu conto isso para vocês porque eu cometi esse erro. No meu primeiro casamento, eu orei 1 ano para namorar, né? Eu sou de uma época que antes de você pegar na mão, antes de você dar o primeiro beijo, antes de qualquer coisa, você tinha que orar. E orar 1 ano. Orar 1 ano sem ter nada com a pessoa. Então, eu escolhi uma pessoa e eu falei pra Deus, ó, vou orar 1 ano, entendeu? Porque eu escolhi essa pessoa e eu vou orar pelo namoro, pelo casamento, por tudo. Irmãos, não deu certo. Aí hoje eu posso dizer assim, uma das coisas, um dos fatores que faz não dar certo. Porque eu orei pela decisão que eu tinha tomado. Eu não tive a prudência, eu não tive a sabedoria de perguntar primeiro se Deus queria, se aquela era a pessoa. Tome cuidado com as orações que você faz, né? Se é aquilo ali. Porque às vezes não é. Às vezes é uma decisão minha e sua, precipitada, sem prudência, né? Não é uma decisão inteligente a se fazer, mas nós estamos querendo colocar ali goela abaixo de Deus. E as coisas no mundo espiritual não funcionam desse jeito. Só há 2 caminhos, o caminho certo e o caminho errado. Não tem meio termo. Só há 2 deuses, o Deus deste mundo e o Deus vivo, o Deus único. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou você agrada o outro e desagrada um. Então, você que reconhece isso hoje, fala assim: Senhor, eu quero ser uma pessoa prudente. Eu quero ser uma pessoa que pergunta para o Senhor se o Senhor quer. Eu quero ser uma pessoa que planeja, uma pessoa que coloca diante de Deus, uma pessoa que não é preguiçosa. Né? Eu quero ser uma pessoa que sabe escolher as amizades sinceras que estão ao meu redor, de quem é mesmo da parte de Deus. Então que você possa colocar a mão no seu coração nesse momento e só por um instante orar comigo que nós já vamos finalizar a live, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu apresento diante de Ti, Pai, a vida dessa pessoa e a minha vida, Senhor. Todos que estiverem online até agora conosco, que de alguma maneira chegaram nesse estudo bíblico. Pai, nós reconhecemos, Senhor, que nada somos sem a Tua presença. Nós reconhecemos que precisamos da Tua sabedoria e mais do que isso, Pai, nós chegamos nesse capítulo entendendo que a sabedoria constrói, mas que a prudência é a que firma, Pai, é que dá base para que tudo não caia. Senhor, nos enche da Tua prudência, da Tua sabedoria, nos ensina a ser pessoas prudentes. Nos ensina, meu Deus e meu Pai, a não ser ansiosos e tomar decisões sem pensar, decisões, meu Deus, como os tolos tomam, que haja diferença na nossa vida. Pai, nos ensina a não sermos pessoas vingativas, pessoas orgulhosas, que ficam felizes com as pessoas que se dão mal, com as pessoas, meu Deus e meu Pai, que porventura estão passando por situações ruins. Nos dá humildade, Pai. Enche o nosso coração da Tua misericórdia. Nós queremos ser misericordiosos como o Senhor é misericordioso, Pai. Nos ensina, meu Deus e meu Pai, a ser pessoas que trabalham, Pai. Pessoas, meu Deus, que não são preguiçosas, que cuidam, Senhor, da casa, cuidam, meu Deus e meu Pai, dos filhos, mais do que ouro e prata. As pessoas que têm o maior valor e riqueza que se pode ter nessa terra, que é a alegria, que é a paz, que a nossa casa possa ser a casa, Pai, de uma pessoa sábia, aonde não há briga, não há discussões, não há contendas. Pai, nos ajuda, porque precisamos de Ti, Senhor, e que nós possamos entender os Teus projetos. Pai, se essa pessoa nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Pai, aonde ela estiver, que hoje ela possa fazer essa escolha. Escreve o nome dela no livro da vida. Que ela possa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que haja um sinal, Pai, haja uma diferença na vida dela, Pai. Que anda com ela, Pai. Renova a aliança daqueles que porventura quebraram, aqueles que porventura estavam sem esperança, Pai. Mas principalmente, Pai, de todos nós, que o Senhor possa
nos encher da tua esperança, que nós não possamos perdê-la. Porque se perdermos o temor e a esperança em ti, Pai, nós não estaremos mais aguardando aquele grande dia, e aí a nossa alma estará perdida. Por isso, Pai, eu tenho a esperança e a fé de que o Senhor é vivo, presente, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glorificado seja o teu nome, Senhor. E que a sua presença, Pai, possa inundar os nossos corações. Eu te louvo, te engrandeço, te glorifico, Pai, porque só o Senhor pode fazer isso. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Só Deus pode renovar a esperança nos nossos corações, a fé, o temor no Senhor. E assim como o mel faz bem para a saúde, assim como nós cuidamos do corpo, cuide da sua alma. Cuide da sua alma todos os dias, para que ela não fique doente, para que ela não perca a esperança e para que o seu futuro seja bom. Até amanhã, uma boa noite. Amanhã, dia 25, estaremos aqui de novo às 10 horas, tá bom? Um abraço.